E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, sejam bem-vindos ao programa mais sensacional do Brasil. A começar pelo horário, 12h34, 1, 2, 3, 4, para analisar as notícias de quinta, todas as sextas. E para comentar sobre as notícias, tenho aqui ao meu lado Felipe Trielli. E aí, meu velho, como é que você tá? Tudo certo, quem é você? E também tenho aqui o Arthur Machado. Fala, Kim, tudo bem? Tudo beleza. E obviamente, né, todo programa, nossa estreia, tem que falar, né, aquela curtida, seguir o canal, etc. E eu já pergunto, Trielli, faça as honras aí, peça pro pessoal se inscrever, como é que você pede? Então, pessoal, inscreva-se no canal, programa Quinto Elemento, curta, compartilhe, comente, é bom para engajamento. Que mais? Tem Instagram, @programa Quinto Elemento, e é isso, eu acho que já é o suficiente, né? Tem mais coisa aí? Arthur, lógico que tem. Arthur, você sabe o que é que vai acontecer se a pessoa não curtir esse vídeo? Pô, não tenho ideia. Vai pegar o ônibus, vai passar no buraco, o ônibus vai capotar, aí vai morrer. Então, esse tipo de coisa. Isso aí. Curta o vídeo. Mas, Coraçãozinho, enfim, sininho, estreia do programa, tudo aquilo, né? Tudo aquilo. Estreia do programa, vamos falar de estreias, né? O primeiro programa nosso. E o primeiro assunto é um assunto que envolve cultura, política, geopolítica também, inclusive. Eu quero falar da estreia do filme Top Gun. Voltou aí depois de anos e anos e anos. Os meninos aí assistiram no início da fase adulta. Eu não era nem vivo na época, né? Estamos aqui dois senhores de idade. E temos aí o filme Top Gun, que gerou vários burburinhos na imprensa, jornais ao redor do Brasil, ao redor do mundo, questionando o filme. Inclusive tem aqui uma matéria da Folha de São Paulo, uma análise que eles fizeram, que eles falam o seguinte: Top Gun Maverick tem Tom Cruise machão, com aviões que evocam o órgão genital masculino. Nova versão do filme destaca o astro de Hollywood em ode nostálgica à testosterona digna dos velhos blockbusters. Trielli, Arthur, vocês assistiram Top Gun, o novo? Vocês foram no cinema, baixaram aí na internet, né, no jeitinho. Viram ou não viram? Eu não vi. Então, eu ia ver na segunda-feira aqui, que minha família foi ver à noite, mas eu não consegui. Mas eu vi o antigo. Eu vi o antigo. A gente era de outra geração. Você vai ter que fazer as honras do novo. Mas eu não vi também por falta de tempo. Essa semana foi incrível, né? A gente gravou segunda, terça, quarta. Mas, de qualquer jeito, eu li essa matéria e já dá para comentar bastante coisa, né? Porque eu fico imaginando o que passa pela cabeça do sujeito. Primeiro, para comparar aviões com a parte genital masculina. Símbolo fálico. Símbolo fálico, né? Porque tem um negócio chamado aerodinâmica, eu acho que até o cara do Aviões e Música falou isso. Chama aerodinâmica, né? Então, a gente chegou nesse formato por algum motivo. Não foi, foguetes também são assim, né? Todas as coisas para pegar velocidade, voador. Até os carros de corrida têm esse formato, né? Então, é muito engraçado o cara pegar esse aspecto. Parece que o cara vai no cinema procurando, né? O jornalista chega lá, o que eu vou falar hoje para acabar com o patriarcado, para mostrar que o machismo impera, para mostrar... E aí, quando você vai ver, é um filme normal, com coisas normais, de coragem, Eu tô falando isso porque meu irmão assistiu o filme e falou que é muito parecido com o primeiro, a questão da coragem. É quase um remake, assim, um pouco... Da virtude, coragem. Você concorda com isso? Você viu os dois, Kim? Eu vi os dois, acho que o segundo é melhor, bem interessante. Eu achei que nesse filme eu iria ver Aviões Invisíveis, mas eu não vi, sabe por quê? Sabe por que eu não vi Aviões Invisíveis? Por quê? Porque eu não conseguiria vê-los decolando. Então assim, falei, cara, fazer o quê, né? Cara, mas é inacreditável o seguinte, né, Kim? Cara, como é que a Folha... É o que você falou, o cara pega e quer... Ele vai procurar, né? Então ele vê qualquer coisa sobre essa lente do... sei lá, cara, do machismo estrutural, dessas besteiras aí, que ele acha que o avião foi feito, não porque, é o que você falou, a ciência e a mecânica determinaram que aquele é o melhor design, mas porque existe uma ideologia opressora por trás disso. É aquele cara que vê uma briga de
uma briga de trânsito na rua, já bota com a visão de oprimido e opressor, né? Isso. Sim, mas deixa eu fazer um pequeno resumo sem dar spoiler pra vocês, que vocês não entendem. Assim, o filme começa igualzinho o primeiro, literalmente igualzinho. Danger Zone, Kenny Loggins, a galera lá, né, botando assim, ó, como é? Botar assim, vai lá, avião, vai. Aquele, o início igualzinho, né? Mas achei que o primeiro ainda é melhor. Acho que a câmera que utilizaram não tava tão boa. Igualzinho, sabe? Você se sente a mesma fonte, mesma abertura. Começa pra deixar, né, os vai felizes. Aí o filme vai, avança, fala Tom Cruise, como sempre, motoca, aquela mesma jaqueta batida de sempre. Ele vai, vira um professor, aí começa a ensinar lá pra galera as coisas, aí tem que fazer um voo, aí uma operação especial que parece até o primeiro filme de Star Wars, que na verdade é o quarto, todo mundo deve ter assistido, né? Quando o Luke Skywalker tem que dar o tiro na Estrela da Morte. E aí é uma missão que, cara, ninguém consegue fazer, só o Tom Cruise, porque é o Tom Cruise, né? Ele tem aquele poder especial do ator principal, personagem principal, sempre tem um poder porque ele é o principal, então tem que dar certo. Tem o poder da cientologia. Ele tem que ensinar a galera a dar o voo rasante que vai. E aí a história se pausa ao redor disso, porque os caras não conseguem voar direito. Você fala assim, pô, aqui é a elite, sabe? Sei lá, da Força Aérea Americana, e os caras não conseguem. O Tom Cruise aí, 30 anos sem voar, conseguia dar um monte de pirueta, etc. Enfim, aí o filme vai do início até o fim, termina. E, sei lá, o Tom Cruise não perguntou o pronome de ninguém, não perguntou qual o seu pronome, então acho que a imprensa não gostou. Não teve não neutro? Tinha ninguém com cabelo azul, não vi ninguém de cabelo azul, nem quando ele vai lá no bar cantar umas músicas, etc. Ele canta no bar também, nesse aí? Ele canta. Pô, é um remake mesmo. A música do primeiro. É um remake, assim. Agora achei melhor. Aí todos os pilotos estão em forma, um grande problema também, né? Por essa força aérea aí complicadíssima. E todos parecem que se identificam com o sexo deles. O resultado disso, independente da opinião da Folha de São Paulo, foi que na estreia bateu o recorde com 248 milhões na abertura e passado pouquíssimos dias, a própria Folha de São Paulo noticia que Top Gun Maverick é a maior bilheteria de estreia da carreira de Tom Cruise. Então acho que deu certo, né? Maior do que Missão Impossível, que foi... O cara fez uns 8, né? O Tom Cruise fez um monte de blockbuster, né? Mas o Missão Impossível foi um clássico também, né? Quer dizer, se um remake, cara, bate a maior bilheteria da história, foi o cara bem, né? atropelou. Foi bem. Mas olha só que curioso, né? É um dos poucos filmes lançados ultimamente, nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, que conta uma história, e a história é mais importante do que se é uma mulher a protagonista, se é um homem, se é... Tudo bem, tem grandes filmes com mulheres protagonistas, e O Vento Levou é um filme com uma mulher fortíssima, né? Eles falam que antigamente não tinha mulheres fortes no cinema, tinha, só que o forte era o feminino, era uma mulher feminina e forte, não era uma mulher que lutava com cara de 3 metros, o Hulk, né? Aquelas mulheres com o braço menor que o meu, que já não é uma grande coisa. Perna do Roberto Carlos, né? E aí, lutando com o Hulk, ganha, né? Você fala, ninguém compra uma história dessa. Então, eu acho que a questão é contar boas histórias. Se no meio do caminho uma personagem homossexual, um personagem negro faz sentido, é óbvio que ninguém vai reclamar e vai até tudo bem. Eu acho que foi legal que a história voltou, que você está falando, a história normal voltou a ser o ponto central e não a experiência de vida de cada um e as suas escolhas e tal. E é muito legal isso, cara. Eu acho que, no fundo, o que o pessoal quer é um retorno à normalidade, entendeu? No sentido de ter a sua vida ali, cara, o foco é o dia a dia, é a vida normal, não é essas histerias que estão por aí. Agora, é impressionante que a Folha não quer, né? Quer ficar te enchendo o saco. Quem escreveu essa matéria? Você não gosta muito de falar. Eu não peguei a matéria do quem escreveu da Folha, tá análise. Cinema, análise. Festival de Cannes. Então assim, não tá com... Não tá mostrando aqui quem foi escreveu. Foi de São Paulo, né? Tudo bem. Eu vergonha. Cara, ficou com vergonha de assinar. Vergonha de assinar. Eu fico pensando assim, o que leva uma pessoa, né, a acordar, ver um filme, comprar o bilhete, ir lá ver o filme, e uma vida infeliz, né? O cara se forma em jornalismo pra falar que aviões são fálicos,
políticos, né? Sim. Porque eu acho que louco. deve ser formado em jornalismo o rapaz, né? Eu Não, tô eu assumindo assisti que é um o filme, rapaz também. Eu assisti e comecei a me fazer perguntas que eu fazia muito tempo que eu não fazia, que na verdade nunca tinha feito na vida. Que assim, eu falei, cara, como é que a galera tá fazendo essa filmagem? Porque eu olhava e eu falei, bicho, aqui parece real. Não parece que é 3D. Inclusive eu fui ver depois, realmente as câmeras estavam dentro do cockpit. Realmente Sensacional. colocaram lá um esquema de 6 câmeras. Negócio animal. Eu assisti Parece que assim, o Tom sabe? Cruise exigiu que Exigiu, as pessoas... sim. Os atores tiveram que fazer todo um treinamento, sabe? Pra sentir a força G, porque ele queria que a força G estivesse no rosto, etc. E, obviamente, a gente sabe o motivo, né? Pô, o Tom Cruise tá velho, tá acabado, a pele toda caída, e a força G puxar pra trás, né? Vai ficar Mas ele ainda bonitinho. ainda Aí sabe onde gosta. fica a força G. Isso é, É isso. importante. Desculpa Aí é a com piada. você, irmão. Eu sei Agora, que tem até uma parada aí do filme, que ele voa, ele ultrapassa a força G e ele perde a comunicação com os companheiros. Sabe por quê? Por quê? Ele rompeu a barreira do som. Rapaz, tenso o filme, tenso. Mas Tenso. vamos continuar com minhas piadas de quinta categoria. Sobre o filme Maverick, voltando aqui, porque eu falei que assim, tá muito nessa questão cultural, eu falei que era um assunto que envolvia também política e geopolítica. Vocês se lembram do primeiro filme, que ele tinha uma moto velha lá, né? Na época devia ser, se eu não estou enganado, uma Kawasaki Z1000. Se eu estou errado, eu sou um péssimo mecânico, mas me aparenta ser uma Kawasaki Z1000, modelo, sei lá, 80, 70. E aí ele pilotava lá, né, com a jaquetinha dele de couro. Couro, né, que é um tecido hoje em dia muito perigoso, né? Pô, a vaca, bufa, não o é- ambiente, climate não é change, SG. etc. Não é SG. Exato, totalmente SG, não é SG, e a gente vai falar sobre essa jaqueta. E a jaqueta dele, né, como todo bom militar, cheio de balangandã, né, aqui, aquilo outro, pra mostrar que ele tem isso, tem aquilo outro, do clube que ele participa. E aí eu tava passando no Twitter, e o Leonardo Coutinho, ele não é nível Folha de São Paulo, né? Ele é um Não, cara o top Leonardo- gun. Leonardo Coutinho é Top Gun. Top Gun. Esse de manja. qualidade. Aí ele fez uma thread, não sei se saiu da cachola dele, ele viu em algum lugar. Na verdade, teve esse comentário, até o Mike Pompeo tinha falado sobre isso, acho que em 2021, sobre a jaqueta do Tom Cruise. Por quê? No primeiro Top Gun, na parte de trás da jaqueta, tinham 4 bandeiras. Uma era a dos Estados Unidos, a outra era a da ONU, aí tinha a bandeira do Japão, de boa, ninguém vai reclamar, só que aí tinha a bandeira de Taiwan. Botaram a bandeira de Taiwan, aí já sabe, hoje em dia, conflito, Estados Unidos, China, etc. No trailer, a galera, quando fez lá em 2020, etc., Tom Cruise aparecia sem a bandeira do Japão, colocaram um triângulo vermelho, então Tom Cruise foi dar um passeio lá em Minas Gerais, a bandeira de Minas, Liberta as colocaram quais na será jaqueta, e trocaram a bandeira de Taiwan por qualquer coisa. Aí na época teve crítica nos Estados Unidos por diversas razões, e o pessoal entende, aí o Mike Pompeo comentou, e eu sei que no final do dia, até no trailer ficou, até no cartaz do filme tava, mas no filme mesmo o pessoal teve a consciência e falou, não, vamos usar a jaqueta do passado, ele usou, mas ele usou um momento, depois para, e aí que vem, né, a nova jaqueta do Tom Cruise, de um material sustentável, vegano, isso, aquilo, outro, e você vê. Eu acho que isso daqui foi a parte mais lacradora do filme. Tirando isso daí, o filme foi bacana. E o Leonardo Coutinho ele também pontua que você vê, como falar, né? Vou falar só um pouco. É um spoiler assim que, porque assim, obviamente que vai ter uma briga, vai ter um conflito, e nesse filme, isso gira em torno a um conflito nuclear. Então você vê que é um filme que mexe, né, com entretenimento, a parte da cultura. O primeiro filme, puxando aqui um pouco, o pessoal, acho que foi o próprio Lito lá do Aviões e Coisa, acho que assistiu o vídeo dele sobre isso, e ele comenta a quantidade de pessoas que se alistaram no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nos Estados Unidos, após o primeiro filme. Diz que chegou a um ponto das Forças Armadas colocarem lá um ponto, né, de você se cadastrar no Exército, na porta do cinema, de tanta gente que tava procurando. E esse filme agora, eu sou sincero, assisti, eu falei, cara, ser um piloto de caça Dá deve vontade. ser legal. Se você for o Tom Cruise, né? Se você for igual o Tom Cruise, aí você, meu amigo, o cara é, sei lá, o Ayrton Senna dos céus. É uma coisa assim inacreditável. Enfim, e aí você vai vendo como é a coisa. Aí o filme atual envolve um conflito nuclear. O Leonardo Coutinho, inclusive, aponta, né? Você vê as cenas, etc., como lembra as questões ligadas ao Irã. E ele fala, né, com um país como a própria China, a própria Rússia, tem uma certa ligação com esse país. E como, no final do dia, acaba sendo um filme que tem entretenimento,
E também tem nesses aspectos geopolíticos. Mas para a Folha de São Paulo, o importante é o formato dos aviões. É engraçado. O que é interessante nessa história também é que, aliás, alguém fez essa análise, infelizmente eu não lembro quem foi, que existe um desafio à autoridade ao mesmo tempo que o cara é um militar, então ele tem uma hierarquia muito firme, muito rígida. Então você consegue pegar o jovem, justamente essa paixão pelo exército, no caso a aeronáutica lá, porque você fala assim, não, a personagem, eu falo a personagem porque eu sou antigo, hoje já pode falar o personagem, né? Mas muita gente fala de carregar a personagem. Porque só por quem saber que ele é mais novo, antigamente a personagem era o certo, mesmo para homem ou para mulher. Mas enfim, hoje já pode variar. Mas o Tom Cruise, né, o personagem do Tom Cruise, ele é rebelde, mas ao mesmo tempo ele tá dentro de uma hierarquia. Isso pro jovem é super legal, é o que a gente sempre fala. Exato. Ele quer ser rebelde na adolescência, mas ele tem o pai ali. Se ele tem o pai, ele é um cara mais forte, mais tem uma vida mais cara, que você organizada. É muito legal, porque no assim, final é o seguinte, cara, ele quer ser rebelde, mas ele é rebelde, mas ele quer sempre testar o limite. Sim. Mas ele quer o limite. Então ele tá testando. Sabe que eu consigo esticar um pouco? Mas ele não quer ficar sem limite. Então é a ideia de desafiar a autoridade na hierarquia. É a mesma coisa do pai, que aquela conversa que a gente teve outro dia também. Agora aqui, o que me chama a atenção é o seguinte, cara, que é recorrente nas notícias do Brasil. Cara, tem um filme legal, tem uma mensagem interessante, cara, tem uma análise geopolítica por trás e sempre, cara, sempre não, mas na grande maioria das vezes, o jornalista pega aquilo que poderia ser importante e aponta pro que é absolutamente irrelevante, cara, o formato do avião. Então ele consegue pegar uma história que poderia dizer, cara, olha que interessante isso aqui, né? Olha o que você extrai dessa história. E ele vai lá e planifica, cara, a cultura, planifica tudo que tá ali e apresenta uma besteirada, cara, como se fosse relevante. É como se aquela coisa que a cultura tem que servir, né, a visão política dele. Isso. Se pisa pra fora, ele tem que recortar pra caber. Tem que caber aqui dentro. É como você pegar Dom Casmurro e ficar discutindo se ele tava de terno ou de camiseta. Entendeu? É isso, exato. Tipo assim, é coisa completamente superficial dentro da história. E sobre essa coisa da jaqueta, é engraçado, a gente tá falando de autoridade, mas os estúdios, Hollywood, não consegue peitar a autoridade da China, apesar deles no comecinho ali, eles colocarem uma cena, voltarem atrás por causa da gritaria, muitas coisas, a Disney então é uma bagunça, né? Os caras mudaram todas as histórias, a história da Mulan lá, que eles trocaram o dragão, fizeram um monte de coisa. Até porque abriram uma Disney World na China, né? Exato. Não é o parque mesmo. E lá. eles falam muito nossa, o Ocidente é muito, como é que opressor e tal. E a China é um dos países mais opressores do mundo hoje. Os caras abrem as pernas, não, porque veja bem a economia. É isso que dá você colocar a economia acima da moral e do, né? Isso. Que é o problema. Eu não sei nesse ponto nem se a economia tá acima da moral. Eu não sei. O dinheiro. Arthur, você que é um cara... Você consegue ver como a economia está acima da moral nesse caso? Porque no final do dia é o que eu vejo, pelo menos quando a gente olha assim, alguns números, inclusive números da Disney, ela teve assim uma certa queda no mercado financeiro por causa dessas ações afirmativas, sabe, agendas de esquerda, etc. O que eu vejo hoje, inclusive, é uma própria distorção do mercado. Eu vejo assim que você tem duas vertentes aqui, tá? Uma, eu acho que o que o Terry falou, e eu concordo, é que eu acho que existe sim uma submissão, cara, a uma ideologia de mercado. Né? Que a gente sempre fala assim, mas o mercado resolve, e a ponto de, cara, sei lá, da Disney, e tá sempre leniente, né? E pouco crítica ao que acontece dentro da China, né? De trabalho escravo, de várias coisas que acontecem lá. O cara fala, viveu uma ditadura, um regime opressor, o cara do Alibaba sumir, ninguém fala nada, depois ele aparece 3 meses depois e ninguém toca. Então, assim, ali é como se tivesse uma carta branca mundial. Os caras fazem o que querem e ninguém critica. E vou mais, essa coisa identitária lá, eles cortam dos filmes também. Pra China, eles cortam o identitarismo. Não é bem Aqui recebido. eles defendem.
Agora, tem uma outra vertente, que aí eu acho que é o ponto que você está falando, que é a questão das políticas identitárias que estão sendo levadas para os filmes, né? E para dentro da companhia. E de uma forma muito agressiva, no sentido de, cara, de imposição, né? Com os funcionários e tal. Teve uma carta até do CEO da Disney há pouco tempo, o cara falando lá, ó, agora é assim. E isso é que não acaba não sendo bem recebido, porque uma coisa é você respeitar direitos civis, outra coisa é você querer fazer uma nova civilização e refundar uma nova antropologia. E aí quando o cara vai para esse caminho, aí eu acho que eles têm aí efeitos de mercado, que a própria ideologia de mercado acaba punindo eles, entendeu? Então, mas eu vou mais pro chão aqui. Eles não é só uma questão de refundar, eu volto para a questão da história. Eles não querem contar uma história, eles querem fazer uma propaganda. Sim. Eles querem contar vender uma ideologia. E ninguém vai no cinema para comprar ideologia. Ninguém assiste televisão para ver o comercial. Exatamente. É a mesma coisa. Você não vai no Perfeito. cinema para assistir o comercial deles lá, o comercial ideológico. Você vai para assistir um bom filme. Se a história é boa, aliás, o contrário também. Quantos comerciais a gente não assistiu várias vezes depois porque eram divertidos, porque a história era boa, às vezes dá até melhor do que a venda do produto. Então, assim, o ser humano, desde sempre, ele busca histórias. Você tá com a Eneida aí na sua bancada. Aliás, a gente nem comentou, obrigado por vir até o Brasil aqui, nos estúdios da Panela. É uma honra ter você aqui. Não, tá de boa. O homem sempre buscou as histórias, né? Sim. E é isso que está perdendo. E o jornalismo também tinha isso, né? A gente está aqui para falar um pouco de jornalismo. O jornalismo tinha aquela coisa do storytelling, quem, aonde, né? Isso. Não existe mais. A jornada do herói, jornada do herói. O lead acabou, assim. Às vezes não importa quem, aonde, como, importa como é que eu vou vender a minha ideologia. Cara, esse ponto é ótimo, porque se você olhar foi exatamente o que você tá falando aí. Ele pegou ali a história e não quis falar da história e vendeu a ideologia. Exatamente. Agora, se teve uma pessoa que eu acho que gostou desse filme, ou não sei se gosta desse filme, mas que gosta de avião, é uma menina. Tava eu passando também pelas redes sociais, não sei se vocês viram. Saiu no New York Post. Matéria internacional. Chique, hein? Chique, hein? Eu vou ler a tradução já. Mulher que sente atração sexual por aviões quer se casar com Boeing de brinquedo. Bom, vai ter um marido que vai levar ela pras nuvens, pelo menos, né? Já que a piada de quinta, essa é bem imperdível. Essa é boa. Essa é Não boa. dá pra negar. Mas, fala. Não, eu já ia emendar já, porque eu falo assim, não, beleza, ela tá aí com o marido que leva as nuvens, mas no Brasil não ficamos atrás, jamais. O brasileiro é sensacional. Ai, em Minas, terra do queijo e do pão de queijo. E da jaqueta do Tom Cruise. Daqui do coisa, lá também tá vaca. Tem a bandeira. Pois é, a bandeira também, exatamente, agora eu lembrei, tinha até esquecido. Uma linda senhora, ela deu luz a um boneco. E o pai da criança, ela deu luz a um boneco porque o pai da criança é um boneco. Cara. E saiu no estado de Minas, manchete, mulher que se casou com um boneco dá luz a um bonequinho. E também saiu no Metrópolis. No Metrópolis tem o nome até do jornalista que se deu o trabalho de escrever. Né? Deve ter sido Casada com boneco, não foi o Guilherme dá Amado? Luz. Não foi o Guilherme Amado, não. Foi não. Saulo Brenner. Guilherme Amado deve ter Casada ficado com inveja. boneco. Casada com boneco, mulher da luz, bonequinho de pano. Veja o vídeo. O parto tem vídeo? ocorreu no último... Sim, tem vídeo. O parto ocorreu no último sábado e foi transmitido pelo YouTube. É realmente assim, é a criança do futuro. Filho de um boneco que nasceu com cobertura jornalística. Minas Gerais ainda virou matéria na imprensa. A que ponto tá chegando no jornalismo? Assim, pelo menos essa acho que foi melhor que o Top Gun, porque essa acho que o pessoal fez realmente na ironia, né? Não é possível que levou a sério. Aí nesse ponto eu acho que é um problema mais da sociedade do que da imprensa, porque é uma matéria que você dá
pelo absurdo, né? Tudo bem, eu nem vou... Como é que é o nome do rapaz? Eu nem vou Qual? falar tão Guilherme mal Amado? Não, do outro que fez Saulo Brenner. é o Saulo. Porque, assim... Eu fico pensando, você falou que foi transmitido, ou seja, médicos se envolveram ou eram atores, você sabe? Sim, foi no hospital, irmão. Tem Rapaz. vídeo dela com a jornalista na casa. Ela chega, amor, a bolsa estourou. Aí o boneco vai, levanta. Aí o boneco passa a bolsa pra ela bota a bolsa e vai. E o bonequinho nasce. Mas, Kim, sabe o que é legal dessa parada aí? Cara, as pessoas não percebem o ridículo. Será que ela não tá sacaneando a gente? Não é possível, Não, cara. sabe qual é o problema disso aí, cara? É que a gente tá legitimando a farsa, irmão. Legitimando a farsa o tempo todo. Então, a encenação é mais importante do que a verdade. Então, isso... Agora, o jornalista, eu não acho que ele deu pelo absurdo, cara. Porque eu acho que ele deu até... Tem que ver o texto, né, cara? Mas se bobear, ele tá legitimando a farsa, porque é o direito dela. Eu me recusei a ver o texto. Cara, eu não duvido, não me surpreenderia se ele tivesse dizendo, olha, que bom, virou mãe de pano, porque, cara, tem mãe de pet, tem mãe de tudo, né? Tem mãe de boneco de pano também dá. Casada com Boeing, o outro casa com Boeing. Caralho. Cara, infelizmente é isso, a gente tá legitimando a farsa. E a farsa hoje em dia, ela é bem vista, né? Então, cara, não sei nem o que dizer de uma notícia dessa. Acho que é engraçado, é o resultado de uma coisa anterior, né? Por exemplo, se tudo pode, se eu posso, hoje eu me sinto uma mulher, ou eu me sinto já começou a pessoas se sentirem uma girafa, as pessoas, eu posso me sentir uma guitarra, amanhã eu posso me sentir um sofá e posso ter um filho com ele. Você viu aquele isso. maluco que gastou $70 mil pra fazer uma fantasia de cachorro? E ele entra na fantasia e o sonho dele era ser um cachorro, e ele começou a viver como um cachorro. Cara, é isso aí, cara. O cara tá legitimando a loucura. Isso é o movimento antimanicomial que tá dando essas coisas. Esses caras estão começando a tomar poder de fala, poder de decisão até, às vezes. Porque, assim, quantos desses malucos não são eleitos, vereadores que sejam, sabe? E estão fazendo leis e as coisas estão... Pelo retorno dos manicômios. O cara vai perdendo o senso do significado das coisas, né? Do que é o casamento, do que é... Agora, é muito engraçado, porque mesmo na loucura, olha só, ele precisa de um referencial racional. O pai boneco de pano, né? Dá um filho boneco de pano. Então ela não casou com um Boeing que teve um filho ainda, né? Boneco de Boeing pano. que teve filho boneco de pano. Então ela precisa de um referencial, né, que faça sentido, apesar de ser uma loucura, né? Interessante. Boa. Né? Não, melhor um boneco do que um Boeing, né? Depende também, né? Então, Agora, o Boeing leva lá as nuvens, né? Então, A questão, eu acho também interessante é como as pessoas estão vendo o amor, o casamento, né? Por exemplo, uma atração sexual, eu acho muito estranho alguém ter uma atração sexual ao avião, mas que seja. A atração sexual não é o suficiente pra você mas o avião se tem um apaixonar. formato, né, Trielli? Oi? Tem um formato. Tem um formato, né? Pra ela tá certo. o Mas boneco assim, de pano é de pano ainda. ainda aquela coisa memória, assim. Mas a questão é assim, só ter a atração sexual é uma pequeniníssima coisa entre milhares para você ter uma relação com outra pessoa. Uma relação até, né, não de casamento, mas de amizade. No caso, não tem relação sexual nesse caso. Mas tem outras coisas que fazem uma relação. E uma vontade de colocar um objeto nos seus orifícios não faz disso uma relação, né? Nem um amor, né? Muito menos Cara, amor. se você fizesse isso na década de 80, sei lá, iriam dizer que era uma perversão, o cara tá sendo tratado. Não é, né? É uma perversão, pode dar um remedinho pro cara. Isso não tem vergonha, né? Não ia sair em um jornal da imprensa internacional e no Brasil não ia sair no Metrópolis, no estado de Minas. Isso sim. A família ia ficar com vergonha. Claro. Pelo amor de Deus, né? Mas isso... família também nesse momento. Isso que você tá falando é muito bom, porque isso é um ponto que a imprensa tem feito, cara, que é normalizar a loucura, normalizar o absurdo, entendeu? Então você pega uma coisa que é absurda, ele não bota mais absurdo, tá dando uma notícia porque é um absurdo. Não, ele vai normalizando. Casou, olha que bonitinho. A foto, acho que a foto que você mostrou aí, ela abraçadinha com o avião, né? Todo fofinho. Sim. A outra, quer dizer, há uma certa humanização do absurdo. A menina vai lá, pô, no hospital, tem médico, tem filme, sabe? Imagina você prestando serviço, alguém te liga aqui e fala, pô, Trielli, vem filmar aqui um parto. Vou, tudo bem, vou filmar. Mas
mas é com boneco de pano. Você fala, cara, isso é de brincadeira, me respeita, né? Não, e o Respeita. médico, Não. cara? Você é médico de verdade? Ainda não consigo Eu acreditar não nisso. sei, mas eu acho que é. E aí, só fechando esse tema de bonecos, que a gente pode avançar para outros temas até mais pegados. A Mattel, aquela marca de brinquedos, né, bem famosa, lança a primeira Barbie trans. Olha Quem aí, nos cara. conta isso é a redação da Glamour, ninguém que escreveu o nome, Glamour é do Grupo Globo. A minha única pergunta é o seguinte, como que você tem certeza que essa é uma boneca trans? Pois é, foi a primeira coisa que eu pensei. Pois é. Porque a não Barbie achei nunca essa teve resposta na bijurica, né? Nunca teve nada. Tinha uns peitinhos sempre só. a no máximo. Lisa, né? A Barbie. Lá no Nordeste fala que é Mary Jane, né? A Nunca Mary teve Mary Jane, Jane. nunca teve Mary Jane. Aí, de repente, agora sai o quê? Um piruzinho ali? Não sei Sei. como é que Você faz. viu Qual quem a é a diferença? boneca? Eu vi, mas não tem. Não sem roupa, Não tem né? nada, só tem o rosto dela e a roupa, mas... Ou seja, é uma Como é que eu boneca vou saber? fêmea que Com chamam de trans, Uma né? boneca deve ter com um pescoço mais, O mais pomo de alargado. Adão. Pomo de Adão. Pomo de Adão. É porque, se você pegasse no passado, né, quem é um pouco mais velho, tinha aqueles bonecos Falcon. Nem o Falcon tinha nada, até o Falcon era liso. É, pode É crer. meio complicado, né? Já que o Falcon até barba tinha, viu? O Falcon Pois era é. barril. É Brabíssimo. isso. O Falco era liso. Mas é interessante como é que essa discussão mesmo, porque como que você... É só escrever ali, trans, porque não tem nada externo que identifique a boneca como o homem ou mulher, nesse Sim. caso, né? Porque é uma boneca, óbvio. Se fosse uma pessoa, seria mais fácil. A gente, com um simples exame de XY, você descobre o que é o Mas quê. você vê que no fundo, cara, eu tenho essa tese aí, Kim. O que se busca nessa doideira aí que é tentar refundar uma antropologia, sabe? Formação do homem. Porque, por exemplo, você nunca viu uma Barbie anã. Não tem Barbie anã. Então, esse papo de que é Não sei, inclusivo viu? e tal. Ah, Não sei, viu? É. Não sei, viu? Não sei, já Eu viu vi uma Barbie Barbie anã? da cadeira de rodas. Ah, dá pra cigarro Às de vezes rodas tem anã. também. Então, mas tem que ver, porque tem umas dessas Barbies aí que foi um artista que fez, é uma coisa. Esse é oficial, pelo que eu entendi. Esse Esse é Barbie oficial. trans. É oficial. E a Glamour deve estar Oficial. falando, achando lindo, né? Uma maravilha. Ou seja, você está dizendo para uma criança, infelizmente eu vou ter que falar, a gente aqui não tem papas na língua. Sim. Mas você está dizendo para uma criança, você está vendendo uma mentira, que uma mulher pode ser um homem só porque ela acha que é um homem. A gente viu essa semana a entrevista daquela nadadora, esqueci o nome dela, você lembra que não... Vi, exato, eu sei que A é. nadadora americana, Isso. nadadora não, o nadador, né, que diz Isso. que é mulher. E aí, até a imprensa, a imprensa mais esquerdista já está começando a falar, pô, mas não é sacanagem com as meninas, né, que você nada e ganha tudo, porque você é um homem, afinal de contas. Claro. Elas não falam com essas palavras, mas imprimem isso na pergunta. E o cara simplesmente responde assim, não, mas eu estou muito mais feliz agora. Porque quando eu nadava entre os homens, eu não era feliz. Claro, você perdia tudo, você é ruim, né? Quando você só ficou bom quando você foi fazer a covardia de nadar com mulheres, né? Imagina no Então, boxe. exatamente. Porque não é só a testosterona, né? Você tem força de Sim, osso, né? sim, Estrutura muscular. Cara, é o que eu te digo. Pra mim é tentar fundar. E esse é um problema, porque é uma forçação de barra no sentido de que a gente está adotando um critério, tentando, né, uma imposição aí do Grupo Globo, né, como você falou, na Glamour, tentar criar um negócio que é sempre... Eu acho que é muita marca dessa geração, desse momento que a gente vive. É vender o absurdo como se fosse fofinho, sabe? O absurdo bem assim, pacotadinho, bonitinho, cheiroso. O absurdo no esquema Trudeau. Todo bonitinho, arrumadinho, fala manso e tal. Mas por que eu digo que é um absurdo? Porque tá tentando dizer que um critério científico, né, de determinação do que é o homem, né, no seu aspecto mais amplo, é a sensação. Cara, isso... É a vontade. Cara, isso simplesmente, né? e aquela Judith Butler escreveu esse negócio e começa essa E ela mesmo histeria. sacaneia, fala que não escreveu só pra ferrar tudo É mesmo, isso, que ela nem mesmo fala, acredita. não levo muito a sério isso. Quer dizer, cara, e pegou e virou uma histeria, cara. Isso aí é a nova histeria do momento, cara. Eu não sei quando isso vai O que passar, eu mas tem sei que passar. sobre essa história de família é que no dia que eu descobri que depois do avô era bisavô e depois do avô era tataravô, eu tava na escola. E aí eu só sabia o nome de um bisavô meu, que era Francisco. Tinha um colega meu que ele sabia quem era o tataravô. Sabe quem era esse colega?
o Gago. E aí, continuando sobre isso, a gente agora vai falar sobre uma matéria que foi repercutida no UOL, no Terra, no BBC, no G1. Está na hora de criminalizar a gordofobia. Primeiro momento, quando eu olho assim, eu já penso o seguinte: rapaz, todos os veículos com a mesma manchete, agora o subtítulo é diferente. Eu fico até pensando, pô, é um esquema aqui de gabinete do ódio da imprensa, né? Esse aqui é do bem, esse aqui é válido. Aí o G1 coloca, deixa eu ver se consigo ler. Depois de um ano trabalhando em uma empresa de moda canadense, Courtney percebeu que estava sendo excluída de reuniões com fornecedores. Aí o BBC diz: as medidas para combater legalmente a gordofobia avançam lentamente. Enquanto isso, esta forma insidiosa de discriminação continua difícil. Aí o Terra diz: está na hora de criminalizar a gordofobia? Interrogação. A discriminação ligada ao peso pode afetar contratações, promoções e o bem-estar mental dos funcionários. E o UOL termina falando: no Brasil, a gordofobia não é crime, mas pode ser enquadrada por injúria e danos morais, ou seja, o abusador pode ser processado nas esferas civil e criminal. E aí? Eu sou a favor, pelo menos uma minoria para chamar de minha, né? Porque eu aqui tô começando a perder, vou perder essa mamata também, mas ainda posso me encaixar nessa história aí. Então eu sou a favor, pela criminalização da gordofobia, porque pelo menos eu vou poder falar alguma coisa, uma bandeira aí. Cara, isso leva com certeza à loucura. Primeiro, eu não consigo nem mais. Primeiro, é interessante ver exatamente o que você falou, né? Que como todo mundo deu a mesma matéria, né? Toda a mesma linha. No mesmo dia. No mesmo dia. Então você vê que existe uma coordenação, sim. Não tem como. De uma mensagem para chegar em todo mundo. Agora, eu não sei o que esses caras querem com isso. Porque, assim, no limite também, assim, se você pensar juridicamente, né? O simples descumprimento da lei não deveria não é que não deveria, mas nem sempre é crime. Crime é uma coisa muito específica, né? Então, a gente tá querendo criminalizar tudo. Daqui a pouco o cara vai furar o sinal de trânsito, vai dizer, pô, é crime. Cometer uma multa administrativa é crime. Agora, gordofobia, a gente nem sei como é que o cara mede isso. É dizer, pô, o fornecedor não sentou comigo porque eu sou gordo. Que sabe? Não, é só pensar na sua própria vida, né? Quantas vezes você deixou de falar com alguém porque a pessoa é gorda? Quantas vezes você... né? É um negócio tão absurdo. Pode acontecer um caso ou outro de extremos que pode acontecer com qualquer situação e às vezes não é porque é gorda, porque o cara é um babaca mesmo e simplesmente primeiro, essa é a primeira coisa, como isso já é difícil na questão racial e já é difícil em qualquer questão identitária, como você vai provar que foi pela gordura e não pela incompetência, pela, né, isso. porque o cara realmente não é um bom profissional, porque então todos esses problemas, essas coisas identitárias acabam gerando um impasse impossível de você, porque você está lendo o que está subjetivo numa pessoa que eu acho que é impossível você chegar, sim, a não ser que tenha assim, provas muito contundentes de que foi aquilo, que é uma coisa raríssima de acontecer, né? Cara, então... e isso, acho que por trás disso tudo tem um negócio que eu até acho que fiz um story ontem no Instagram, cara, falando disso, que tem uma confusão gigante entre igualdade e igualitarismo. Cara, igualdade, todos nós somos iguais, né? No ser. Natureza, né? Natureza, substância, objetivo. Agora, somos diferentes no modo de ser. Então a gente tem aptidões culturais, né, inteligência, escolhas de vida. O Pelé, por exemplo, não joga bola como eu. Exato. Então hoje com certeza não. Coitado. Hoje com certeza não. Mas nem nos áureos tem. É isso, cara. Mas, pô, quando você toca, eu não sei tocar nada, irmão. Então, assim, a gente tem... o Trielli só sabe tocar Beatles e alguma coisa. É isso. Não. Ele tem a banda dos Smurfs, cara. Smurfs. Para. Tem a banda dos Smurfs, sério. Smurfs. Eu até falei com o nosso diretor executivo, estou aqui indignado. Saí da Austrália, vim ao Brasil. Eu falei, mano, o Trielli tinha que estar aqui, basicamente assim, como era aquele carinha que tinha um rabinho de cavalo do programa do Jô? O Derico. Derico. Eu falei, tem que ter um Derico, tem que ter uma banda aqui pra dar aquele, sabe, começar com uma música assim, mais interativo. Acho justo. Inclusive estão falando em gordofobia, nosso diretor executivo, o Renato, ele chegou pra mim e me viu, né, magrinho, bonito, chegou, mano, como é que eu faço pra ficar magro? Aí eu falei, mano, tem uma técnica infalível. Mexe a cabeça da esquerda pra direita e depois da direita pra esquerda.
Aí ele ficou, né, parecendo um ventilador. Aí ele falou, quantas vezes eu faço isso? Eu falei, toda vez que alguém te oferecer comida. Bom, vamos que vamos. Continuando aqui. Vamos voltar um pouco pra política, né? Não, Tá muito peraí, deixa eu coisa. só comentar a última coisa sobre essa coisa da Vai. gordofobia, que é o mais importante. A gente tá aqui pra falar do jornalismo. Isso. Da onde vem essa informação? Como que se espalha, né? Porque é impressionante. Você falou que foi no mesmo dia, né? Isso dia. não cabia uma 3 investigação. horas de diferença entre a primeira e a última matéria. Porque assim, é exatamente. Será que vem de uma agência de notícias grande? Como que isso se espalha Cara, desse jeito? Vocês têm noção? Não tem noção. E qual é a relevância? Entre nós, assim, também. Não tem relevância. Não, e qual é a relevância? Imagina você tá assim, sendo para trabalhar, cara, preocupado com a crise da comida no mundo, com a guerra da Rússia, e de repente alguém para pra você e fala: cara, você acha que a gente deve criminalizar a gordofobia? Aí o cara, pô, não sei, deixa eu parar pra ler essa matéria. Quer dizer, perde tempo, cara, pra ler um negócio que não tem relevância nenhuma, entendeu? Só porque o gordinho tá chateado. Vou falar isso antes de me criminalizar. Não, e eu sou gordinho, posso falar que eu tenho lugar de fala. Pode continuar aqui. Eu não sou, mas eu tô me tornando. Não, mas a gente Tá vai a caminho. continuar os absurdos ainda. Essa daqui, pra mim, acho que foi um dos maiores absurdos dos últimos meses. Talvez até então o maior absurdo desde o início das eleições. Mas a UOL, ela criou agora um selo de confiabilidade. Ela que vai falar quem é confiável e quem não é. E Logo agora não é de quem? notícias, é de Instituto de Pesquisas. Aí tem o muito confiável, o confiável, o que só aponta tendências e os controversos. Obviamente, você vê o Paraná Pesquisas, né, que normalmente nunca coloca o Lula pontuando maravilhosamente bem, vencendo no primeiro turno com a mão nas costas, é um instituto controverso. Já o Datafolha, né, o Lula 21 pontos na frente, ídolo nacional, esse é o mais confiável de todos. Cara, é tão mítico, lendário. O Datafolha é aquele que disse que a Dilma ia ser senadora, né? Não. Porra, confiável demais. Que E o diz melhor, que o Haddad ia ganhar com 90. Não foi a Datafolha que falou 99, foi um cara da USP, mas a pesquisa dizia que ia ganhar. E o Paraná Pesquisa, se eu não me engano, pela minha memória só, depois a gente pode até pesquisar, foi a que acertou, foi mais próximo dos resultados. Ou seja, não é objetivamente quem acertou mais, é quem politicamente eles acham que faz. O cara tem o melhor, sei lá, o melhor método de. Como é que é o nome disso? A melhor forma de fazer a pesquisa. Isso, metodologia. Metodologia. Né? Tudo bem, mas erra. E o outro que tem a pior metodologia acerta. Então, alguma coisa tá errada. E o melhor é o seguinte. Mas o melhor é o seguinte, ó. Sabe como foi que a UOL montou esses critérios? Conversando com especialistas sobre a condição de anônimo. Anonimidade. Anonimato, né? Sou especialista, vou falar, mas não pode revelar quem eu sou. É de brincadeira comigo, né? Cara, é brincadeira comigo. Isso é uma das maiores covardias que o jornalismo faz com o seu público, tá? Que é toda hora o cara falou em off. Então ele joga Desleitor. Desleitor. Ele joga num personagem até imaginário. Se bobear. Teve esse escândalo muitos anos atrás no New York Times. O cara falou que inventou fontes e tal. Cara, no livro do Walter Lippmann, inclusive, ele fala sobre isso. Né, de um cara, os caras inventavam fontes, inventavam estatística, inventavam. Pô, como é que você vai saber que é verdade, né? O Lula também inventava, né, no passado. Não, a gente inventava o número aí. Número de aborto, etc. Número de fome. 40 milhões de crianças na rua no Brasil. Era bonito falar mal do Brasil lá fora. Mas e ele se vangloriava disso, né? Mas pra gente falar de um jornalista, esse daqui eu tô comentando dele bastante tempo, sobre esses dias. Matheus Leitão, né? Eu não sei, mas o grande feito que eu conheço do Matheus Leitão é ele ser filho da Miriam Leitão. É isso aí. E aí, o Matheus, no dia 29 de maio, isso aqui é engraçado, ele escreveu uma matéria, que era o seguinte: pesquisa Datafolha mostra grande virada de Lula em região emblemática. Aí ele usa a matéria do Datafolha. Aí ele bota, né, que com 5 pontos percentuais de margem de erro, o último Datafolha mostra uma goleada de Lula nos estados do Sul. Tá, beleza. A própria revista Veja, outro jornalista, o José Casado. Bolsonaro lidera no Sul, Lula avança entre mulheres e pobres. Você fala, peraí, como é que o mesmo grupo jornalístico tá dando o mesmo assunto com 2 pontos diferentes? Isso aí. Na coluna do Matheus Leitão, Lula sempre vence. Nas outras, né, o Bolsonaro tá na frente no Sul. E aí?
E o interessante é que ele ainda bota assim, né, no subtítulo. Entenda. Se você vê a quantidade de matérias, ele sempre bota a manchete e bota embaixo. Entenda. Eu acho que ele fala assim, ó, confie em mim. É isso. Não questione. Você sempre pode torturar os números pra eles dizerem o que você quer, né? É isso. Existe essa... Kim, mas eu vejo duas coisas aí, cara. Eu vejo, primeiro, um fenômeno muito louco com essa parada do selo de confiabilidade, que é o seguinte, e eu vejo pelo seguinte, é bom, né? Hoje esse pessoal tá colhendo a loucura que ele plantou, porque falavam do relativismo, fica dizendo que pô, nada é verdade, que tudo é sensação. Aí, cara, vira um negócio tão diluído que nada mais faz sentido. Aí, de repente, eu olho e falo assim, peraí, cadê a verdade? E aí o que o cara fala? A verdade sou eu. Então eu vou te falar o que é verdade. Quer dizer, ele destrói uma forma de pensamento e uma cultura de ideias que te leva a concluir por si só a verdade. Aí ele fala, bom, agora que eu preciso voltar à verdade, a verdade sou eu. Tá de brincadeira, né, cara? Agora, esse fenômeno do Brasil é sensacional. Esses caras aí, Matheus Leitão, Guga Noblar, todos os caras ficam criticando político, aponta pra lá, fala do caráter atávico, né, do Brasil. Pô, tudo também vem do papai ou da mamãe. Igualzinho. O cara, pô, mas esse político é neto do fulano e ele é filho do Guga, do Noblar lá e tal. Pô, Matheus Leitão... Duvido se o cara tivesse nascido na perifa, feito jornalismo através do FIES, tivesse lá batalhando, o cara teria chegado nesse posto. Mas duvido. Ia ser o filho do boneco, rapaz. Ia ser o filho do boneco. Ia ser o filho do boneco. Duvido. Mas é isso, cara. É vontade de manipular. Isso mas é manipulação. Essa coisa é impressionante, porque ninguém leva muito a sério. Tirando... Tem o Middlebrough que falava antigamente. Middlebrough acredita meio, que é o cara médio, assim. Até acredita nessas coisas de fake news, agência de fake news, mas em geral, pelo que eu vejo, pelo menos na minha bolha, vamos chamar assim, ninguém acredita muito nessas coisas. Mas mesmo não acreditando, existe um resultado legal disso, porque hoje em dia você pode estar numa CPI só porque você fez uma fake news. Eu conheço casos do cara pegar uma matéria da BBC, ou do Globo, ou do Estadão, e replicar a matéria, falar, saiu no Estadão o seguinte e tal. O cara tá numa CPI por causa de fake news, e o Estadão, o Globo, não. Os caras que a matéria... Ou seja, não, é um instrumento político e um instrumento de poder. Então, a mesma coisa do Datafolha, falar que o Datafolha é uma piada, né? Porque você pode até falar, não, todos os coisas de pesquisa, os institutos de pesquisa erram e acertam às vezes, eles fazem o seu melhor e tal. Agora, dizer que o Datafolha é mais confiável que o Paraná Pesquisas, por exemplo, é palhaçada, né? É te chamar de trouxa. Claro Paraná que tem muito Pesquisas trouxa por aí. É menos confiável do que o Vox Populi. Chupe essa. Porra. Aí. Irmão, olha só, tudo isso é uma grande manipulação. No final das contas, a imprensa trabalhou durante anos, seu Matheus Leitão, todos os caras aí, para manipular e fazer valer uma narrativa e querer dar opinião, mas sempre querendo formar, né, moldar a opinião do público. Quando o público começa a questionar isso, ele vai atrás de um selo de garantia. La garantia sou eu. Entendeu? Esses selos são la garantia sou eu. Aquele é menos confiável. Curva de tendência de garantia. Tudo isso, cara, é a vontade, o desespero de tentar manipular a verdade. Dizer, confia ali é confiável. Mas então, e já pegando aí esse gancho, confiabilidade, né? E tendência, manipulação. A sua teoria que Matheus Leitão não seria, sabe, o Matheus Leitão se ele fosse filho do boneco. Isso também se aplica para irmãos? Se assim, o irmão é bem sucedido, o outro tem a tendência a ser também o irmão mais velho? Pode ser. Por que não? Eu vejo isso em alguns casos, nem sempre, né? O caso de Canhabel não deu muito certo. Você conhece o mendigo, né? Você conhece o mendigo? Todo mundo conhece o mendigo. Eu não sei o nome do mendigo. Sim. É uma mão no carinho, aquele lá? Uma mão no carinho, uma mão na marcha, no volante. Eu não lembro. É alguma coisa assim. Mas assim, o mendigo tava lá na pior, enquanto o irmão dele tá aí luxando, tirando onda,
E virou o irmão do mendigo agora roubou a cena essa semana, porque ele tava lá em Roland Garros gritando fora Bolsonaro. Pô. E aí colocaram o seguinte, em vez de colocar irmão do mendigo, colocaram advogado de Ciro Nogueira grita fora Bolsonaro e Roland Garros. Eu não sei, podia colocar o irmão do mendigo, eu colocava o Cacai. Separados no nascimento. Isso é para nascimento, né? Pô, o cabelo é igualzinho, né? Fica sensacional esse corte. Aí o Igor Gadelha escreve isso, aí no subtítulo ele já coloca: embora tenha clientes bolsonaristas, Cacai integra o grupo Prerrogativas que apoia o ex-presidente Lula. Não é que apoia, né? Meio que trabalha pro Lula, Prerrogativas. É um negócio meio complicado. Essa foi sensacional. Cara, você vê o Brasil tem umas coisas muito ridículas, né, cara? O nosso... caipirice da nossa jeca. elite, né? Jequice. O Paulo França falava isso, o Brasil é jeca. O cara se acha um revolucionário, porque ele tá em Roland Garros gritando fora Bolsonaro no meio de um torneio que pra estar lá deve ter gasto, sei lá, 5 mil euros pelo menos, uma passagem, mas o cara gasta 100 mil reais e grita fora Bolsonaro em Roland Garros. E se diz revolucionário de esquerda. O tiozão no busão às 6 da manhã é muito mais herói que esse cara. Muito mais herói. Inclusive, acho que a retórica do mendigo, pelo que eu vi recentemente, está mais afinada do que a do Cacai. Então, assim, cara, você tem um ponto, cara, que o Brasil, isso vira notícia, quer dizer, o advogado, criminalista e tal. O que a gente vai fazer, cara? Nada. Qual é a relevância disso? Nenhuma. Só de... O francês do lado deve ter dito, cara, o que esse velho embriagado tá fazendo aqui gritando Roland Garros? Pede pro segurança tirar, né? Não, e alguém falou, o significado de gritar no Roland Garros é maior do que qualquer... Porque é um lugar de silêncio, né? Normalmente, aquela coisa... Quem assistiu tênis na TV e não o é Guga? futebol... O Guga gritava, ele ganhou lá, né? Quadra de saibro. Eu só sabia isso. Mas ele gritava só fazendo esforço. Mandava que... Mas incomoda, né? Imagina tu 3, 4 horas ouvindo o cara gemendo. Meu Deus do céu, né? Ele ganhava na chatice o Lula brincadeira. De repente, por isso que o Cacai foi pra lá, não se sabe. Não, e o pior que assim, o que me chama a atenção é a vontade do Igor Gadelha de, em vez dele pontuar, não, advogado do Lula, grita fora Bolsonaro, claro, ele colar, sei lá, alguém do governo. E você vê que até a Rede Globo, no Globo, né, foi um pouco mais justa. Advogado grita fora Bolsonaro. Já a revista Fora, acho que foi a mais honesta de todos, que coloca Cacai grita fora Bolsonaro. Porque Cacai é um ser humano diferente, né? Todo mundo sabe que é o Cacai. Cacai só tem um. O cara vai de bermuda no STF, bicho, não é qualquer um. É o irmão do mendigo, pô. É o irmão do mendigo. Tem que dizer que contém ironia, senão daqui a pouco vai vir um selo, vai vir um checamos. Checamos, ele não é irmão do mendigo. Ele não é irmão do mendigo. Checamos. Checamos. O Cacai não é irmão do mendigo. Nós mesmos estamos checando agora, tá? Pronto. É isso. Não precisa da agência Chaca. Vai lá. Não, mas agora eu tenho uma notícia que essa não é chocante, não. Essa não é, assim... Ela é chocante por outros motivos, mas não é aquela matéria... Tipo a Folha de São Paulo, tá falando uma besteira, sabe? Que fala assim, meu Deus do céu, não é essa aí que tá usando pra tentar criar uma tendência, igual o Matheus Leitão, etc. Essa daqui é aquela notícia que, eu não sei, eu acho que eu vivi pra ver isso. Eu realmente achava que esse dia não chegaria, por mais que eu soubesse que o rapaz, né, não é, como posso falar? Ele não é o que ele diz que ele é. Só assim, né? Vamos ser bonzinhos. Mas o antagonista... E eles não colocaram o nome de ninguém. Eu acho que o Mainardi ficou com vergonha. Isso aqui tem cara até tem cheiro de Cláudio Dantas. Ficou com vergonha. Cláudio Dantas ficou com vergonha. Mainardi também. Mário Sabino não trabalha normalmente, né? Preguiçoso. E aí eles soltaram a nota. Olha. Essa foi sensacional, cara. Bivar lança pré-campanha ao lado de Moro e alvos da Lava Jato. Chegou o dia, Moro, Antony Garotinho, lado a lado, batendo papo, dando risada, contando piada. Realmente é uma grande piada. E assim, cara, essa notícia, eu acho assim, ela devia ser um tapa na cara da sociedade. Assim, acorda, filho de Deus. Olha a quantidade de vezes que você foi realmente manipulado, né? Sequestrado. Tem aquele sequestro de amígdala em nome do combate à corrupção. Porque Moro, aquele herói que a Rede Globo criou, né? O cara que faz, que acontece. O homem, ele é a Lava Jato. E agora tá lá o Moro com
os alvos da Lava Jato, pessoas que estavam na planilha do Odebrecht, da JBS. O que falar sobre isso? O que falar? O grande Sérgio Moro. 2022, Moro e os alvos da Lava Jato juntos. Eu só tenho uma coisa a dizer. Acho que sobre tudo isso, a coisa mais importante dessa história toda é o vídeo do garotinho com aquela música. Tá. Eu vi. É o mais relevante aí, porque o Moro já virou realmente um marreco, mas já, assim, quase caiu na irrelevância. É engraçado que o cara veio de quase um herói nacional, não é quase, né? E foi se mostrando e caiu na irrelevância total. Você não precisa... É uma notícia assim, nem te choca tanto. Deveria chocar. Se essa notícia, se você cortasse de 2010 para hoje, não sei quando foi a Lava Jato. Sim. Você fica... Nossa, é um choque. Mas hoje você ouve isso e fala assim, a máscara caiu de um jeito que você fala... Cara, eu tenho um amigo que ele fala uma frase que é muito boa em relação a isso, né? Ele fala assim, cara, um dia... Ele já falava isso há 3 anos atrás. Ele fala assim, cara, um dia o Moro vai acordar e vai entender que quando o chiclete perdeu açúcar, o sistema vai cuspir ele. E é exatamente isso aí. O chiclete está perdendo o açúcar, quer dizer, é óbvio que você tem todo um movimento, né, que foi criado pela mídia, um movimento de massa, né? Eu falei isso até num podcast do Quinto Elemento. Sim. Que você vê que tem um movimento que não é só propagandista. A parte da propaganda, ela é o tentáculo que aparece pra gente. Mas tem uma coisa por trás disso tudo. Agora, eu não desprezo, é claro que você tem que perturbar um antagonista, porque ele tem um duplo critério, né? Óbvio que ele tem. Então ele tem uma rigidez de vez em quando, e quando convém, cara, eles fingem que não é com eles, né? E não só fingem que não é com eles, mas como... o antagonista, a galera lá... Muitas vezes também... A galera trata o Moro, né? Pelo amor de Deus. Eu vou usar uma palavra que é o que bebê de colo faz com a mãe, que não dá, né? Escolhe os seus ídolos e depois, cara, fica refém dos critérios deles mesmo, né? Porque eles depois não conseguem seguir os critérios e nem, dizer de resposta, as coisas lá não existem. Mas, enfim, tirando isso, o que a gente vê, né, aqui, que me preocupa... Cara, parece que é um fracasso eleitoral tal do Moro, mas ao mesmo tempo ele já está dentro do sistema. Ele tá foi cuspido, né, como um chiclete, né, nesse sistema, mas está operando. E tem criado, cara, isso aí por trás dessa notícia, ele tem criado movimentos que não são incomuns no mundo. Então, por exemplo, ele está lá falando de combate internacional, Corte Internacional de Anticorrupção. Mesma história. Mas o que é isso, na verdade? Cara, tirar a nossa soberania para jogar isso para um tribunal internacional e virão advogados, virão selos, virão livros, virão cursos, pareceres. Outro dia eu vi, acho que na mesma notícia, né? Fala que ele vai montar uma fundação, que vai ser a Fundação... Instituto Lula da Lava Jato, né? Então, vai ser a mesma coisa. Velho, é tipo Fundação FHC. É isso, para captar dinheiro. Aí fala assim, eu estou promovendo políticas públicas. Papo furado. Tá recebendo dinheiro de alguém para promover política pública, nada. Para promover interesses de quem vai estar patrocinando o instituto, cara, para fazer aquilo que interessa a forças econômicas que ele vai estar representando. Seja da Dona Álvares Marçal, seja aí de fundos soberanos, seja de estrangeiro que ele está lá batendo papo com o juiz internacional, como se o juiz internacional tivesse uma crise ética, preciso tirar o Brasil. Eu não caio nessa, irmão. É o que você falou, né? A Suíça tá lá, não é o Banco do Maranhão que os caras... Os caras falam assim, não, porque a Europa... Eu falei outro dia aqui, a gente estava conversando, o cara falou assim, a Europa é muito séria no combate à corrupção. Eu falei, cara, onde que acharam o dinheiro do Cunha? Foi no Banco do Piauí? Cara, tava lá num trust na Suíça, velho. Porra, o dinheiro tá lá. Os caras fazem isso há, sei lá, quantos mil anos. Então, recentemente teve aquele escândalo do Credit Suisse também, né? Lá na Europa, com dinheiro de ditador, de potencial traficante, sei lá. Cara, uma confusão. E aí os caras falam, não, mas a OECD, nós temos que entrar porque eles são...
Caraca. Mas é que tá, o cara fundar um instituto, ter um think tank, que ele se ele falasse abertamente o que ele quer, não teria problema nenhum. O problema é essa disfarce em, não, eu quero ajudar as políticas públicas e não sei o quê. Não, você tem um projeto, e seu projeto é um projeto de poder também. E o que não seria errado também. Dizer assim, sou especialista, eu não acho que ele seja, mas sou especialista em algum assunto, cara, quero ganhar mais mercado por esse assunto, quero ganhar dinheiro com isso. Tá bom, cara, justo. Mas não, então, se Moro lançasse um curso, sabe, do mestre do boleteirismo, eu não escrevi. Aprender a ganhar dinheiro com Moro. Sério, Moro é lenda, é mito. É mito, mas ele passou em meio de um ano quase 4 milhões lá nos Estados Unidos, na Álvares e Marçal, mostrou um papel com Kim Kataguiri e falou, acredita, eu ganhei isso daqui, sei lá, fazendo consultoria. Eu falei, mano, me ensina. Sérgio Moro, hashtag me ensina. Mítico, lendário. Assim, e quem é assim, é uma veste, cara, de puritanismo, né? A história, acho que o povo hoje em dia já acorda mais um pouco isso, a história do mundo já mostrou. Toda vez que o cara vem e fala, eu sou puritano, eu sou a essência da plenitude, do bom, correto e belo, companheiro, sai de baixo que tem um esquema gigante por trás. Esconde a carteira, vira pra parede. Vira pra parede, que lá vem, cara, lá vem. Isso tem algo errado. Não é só o Moro, não. É Moro, Mainardi e outros aí que estão aí dizendo que são puritanismo. Quer ver um grande exemplo? Quer ver um grande exemplo? Essa semana, na verdade, dia 1º, ontem até, né? Ontem não, anteontem. Anteontem. O antagonista soltou a nota que o Moro não falou nada. Que era o seguinte, a Polícia Federal mira fraudes em licitação para compra de tênis escolares em Marília. 15 mandados de busca e apreensão. E no dia 31, o Ministério Público Federal, São Paulo, apontou como posso falar? Tá escrito o seguinte, ó, ocorre que, como se não bastasse, a situação já havia se estendendo há no mínimo 5 anos, tendo sido desviados quase 16 bilhões de reais do Fundeb para tal finalidade ao arrepio da lei. 16 bilhões acho que pagava umas continhas que eu tenho. Na gestão PSDB, da turma do Moro, né, dos tucanos. Isso aí. PSDB. E aí você vê, cadê agora o combate à corrupção? Cadê o Moro? Cadê a Tabata? Cadê o Lehmann? Cadê a Priscila Cruz? Todos pela educação. Irmão, olha só, eu sempre digo o seguinte, aliás, o cara citei uma vez, aquele Frediar, acho que é Frediar, agora não lembro dele, o Bastiat, Frederic Bastiat. E ele falava o seguinte, cara, ninguém melhor para cuidar dos seus interesses do que você mesmo. Então, mas aqui no Brasil, sempre tem por trás desse combate à corrupção alguém para tomar conta de você, te tutelar. Eu vim te proteger. O Ministério Público, eu vim te proteger. Não se preocupe, o Fundeb vai comprar tênis pro seu filho ir pra escola. Então sempre tem alguém para cuidar dos seus assuntos. Ainda nisso aí, cara. Quanto mais você terceiriza, mais fácil ter uma corrupção realmente. Claro. Né? Quem compra melhor tênis para o filho? A mãe ou o prefeito de Marília? Porra, cara, vai ser a mãe. Dá o dinheiro pra mãe, ó. Tá aqui o dinheiro, vai comprar um tênis pro teu filho. Não, mas a mãe é irresponsável. O Estado é que é responsável pelo seu filho, porque o seu filho pertence ao Estado, eu vou comprar tênis. Aí dá esse pau aí, cara. O prefeito de Marília faz essa confusão tucana. Aí o Moro some, Dona Priscila Cruz some. Por quê? Porque eles são defensores, cara, do estado de controle. Ele quer manter o dinheiro lá, ele quer manter a estrutura que eles vão usar o dinheiro, mas aí como é que ele faz para te afastar do dinheiro? Deixa que eu controlo, porque eu estou no combate à corrupção. Então ele vai lá e fala, deixa que eu sou o controller disso aqui. Então, o que é ser o controller? É dizer, é a mesma história da fonte confiável, é dizer qual a operação é lícita e qual não é lícita, porque ele é o especialista. Qual que vai ser a lícita? A que privilegiar os amigos dele. Essa é a história, cara. Então a gente vive Alberto Youssef, será que Alberto Youssef o Moro falaria o quê? Ia dizer grande homem da nação. Mas tá muito sério. Será que o Alberto Youssef financiaria a campanha do Moro esse ano? Perguntar pra ele, Youssef, qual cargo você acha que o Moro levaria? Você apostaria em um trocado? Ajudar na campanha, né? Fazer um santinho, fazer um palanque, dar uma volta aí. Não sei por quê, os dois parecem tão amigos. Se bobear, tá ajudando até o garotinho. Falou, tem um amigo que me ajuda aqui, garotinho. Aquele papo na mesa deve ser essa. Pô, garotinho, me apresenta o Youssef aí.
Ai, ai. Agora sim, falando de educação, a gente tá falando de educação, voltando aqui um pouco agora para as questões culturais. Uma coisa que é inegável, né, é a tal da doutrinação nas escolas. Essa semana eu vi um vídeo, eu não cheguei a mandar para vocês não, mas eu fiquei bem chateado. É aquele ator Mário Gomes, acho que ele é até da Globo, eu acho, um ator mais antigo. Ele tá gravando o vídeo, tá na delegacia, prestando a queixa. Ele falou que tá lá na escola, e aí mostrando assim a lição do filho, era uma prova, etc., que era basicamente a foto de Jesus Cristo na cruz, escrito, bandido bom é bandido morto. Aí ele fala, cara, isso aqui é um absurdo, porque assim, não é questão de crítica social nem nada. Como é que você vai falar que Jesus Cristo é bandido morto, ou você usar qualquer coisa sobre, sabe, violência, etc., um cara que só pregou a paz, um cara que entregou a vida por todos nós, né? Pô, nos salvou do pecado, etc., que absurdo tá chegando. E aí, imagine se isso fosse qualquer outro tipo de religião, imagine se, sabe, fosse qualquer coisa, mas para assim, quando é contra o cristianismo, aí realmente, meu amigo, vale tudo. Aí é o vale tudo em um nível que transcende a matéria. Esse caso aí tem vários aspectos, né? Primeiro a piada, aspas, né? O que ela coloca não é nem Jesus como bandido. Na verdade, ela está colocando assim, o cara que diz bandido bom é bandido morto, mataria Jesus. Só que Jesus não tem... Quando a gente fala... eu nem falaria essa frase desse jeito, tem muitas nuances para falar assim, mas quando as pessoas falam isso, as pessoas estão falando de bandidos que você vê que é o cara que estuprou. Jesus não tem pecado, imagina crime. Então, assim, é uma coisa tão distante... Já começa errado na premissa, a piada é ruim na premissa. Aí... é o que você falou, se fosse uma piada ruim de premissa, ou até boa, que fosse com qualquer outra religião, ia ser um escândalo nacional. E, aliás, essa piada já é manjada, porque esse escândalo aí já teve outros anos, eu lembro dessa coisa. E assim, não dá para você deixar uma escola, um cara que tem uma autoridade sobre o seu filho, fazer esse tipo de doutrinação, porque é o que eu falei, são vários aspectos, não é só, ele não está sendo só ruim com a questão religiosa, ele está falando que o pai bolsonarista, porque é isso que eles estão implicando, né? Que o pai dele, que se for bolsonarista, é um cara que mataria Jesus. Basicamente, no fim é isso, né? Isso não é nem a crítica, cara, essa é a mensagem que ele quer que o garoto entenda. Eu acho que cara, eu falo o seguinte, você tem um problema que anda o irmão siamês da doutrinação, tá? Que é a idiotização. Então é o seguinte, desculpa a sinceridade aqui, tá? Mas é o seguinte, cara, quando o cara fala assim, muito na escola, fala, mas eu estou ensinando pensamento crítico. Cara, primeiro, criticar não é ficar fazendo lacração nem falando besteira. Você tem que ter uma qualidade para criticar. Você tem que ter um refino intelectual para criticar. E o problema da escola hoje é que você não tem esse refino. Essa parte da esquerda brasileira acha que criticar é falar qualquer coisa. Não tem sequer uma capacidade prévia, cara, preparo para criticar. Esse tipo de coisa, por exemplo, que ele tá falando ali, não é uma crítica, entendeu? Você fala que é bandido bom, bandido morto. É uma idiotização, cara, que tem andando de mão dada, né, com a doutrinação. Então, infelizmente, a escola virou isso. Eu vi uma entrevista do Boulos essa semana, tive que ver, né? Me mandaram ver, do Congresso em Foco. Aí ele tá lá dizendo assim, aquele jeitão populista e tal. Tudo bem, do jeitão do cara. Mas falando o seguinte, tentando construir uma ponte entre os evangélicos, né? E a esquerda. Aí ele virou e falou assim, porque ninguém pergunta quando uma mãe deixa um garoto na creche, ninguém pergunta pra ela se ela é cristã, se ela é espírita. Foi ótimo, cara, isso mesmo, tinha que perguntar. Tinha que perguntar, porque representa claramente qual é a visão dele, que a questão religiosa é pra ter em casa, no banheiro, escondido. E ao contrário, pro cristianismo, o cristianismo é real, né, cara? Ele lida com a realidade. Então, assim, é o modo de vida dela, é o valor dela. Então eu tinha que perguntar quais são os seus valores. Então mostra exatamente isso. Ninguém tem que perguntar isso, porque eu sou o Estado, eu vou dominar a sua cabeça. Eu não sei, teve um cara, esqueci também, eu vejo no Twitter, eu nem vejo quem escreveu direito, mas que ele falou assim, não, mas eu sou contra ensinar religião nas escolas públicas mesmo, porque senão daqui a pouco seu filho tá trazendo pipoca pra casa, fazendo macumba, porque é isso que eles vão ensinar. Você não acha que eles vão ensinar o cristianismo, né?
Foi Não o, foi o Flávio, não, a no Garage, Twitter que é ele postou mesmo, isso? Flávio Garage. Isso mesmo, eu vi É. isso daí. E a gente tá num ponto tão sensível tão sensível não, tão destruído da educação, que se o cara aprende 2 mais 2, você já tá no lucro. Então, assim, a gente tinha que voltar back to basics. Aprende o básico, a ler, a escrever e a fazer conta. Por mim, parava aí. Tá ótimo. Daí pra frente, O Japão fez o resto a gente vê depois, sabe? Japão- Cara, tem uma A coisa economia a que eu gente lembro. vê depois. Tem uma coisa que eu lembro, foi no ano de 2001. Eu tinha acabado a 4ª série, eu ia pra 5ª série, aí ia ter que mudar de escola de qualquer jeito, né? Minha escola não tinha mais 5ª série. Aí eu lembro que tava minha mãe conversando com meu tio, né? Basicamente, em consideração, pai de Bruno. O melhor amigo meu de infância era o gordinho da sala, meu melhor amigo. E aí, discutindo pra onde a gente ia. Eu lembro que tinha um colégio Gênesis, né? Olha o nome do colégio Gênesis. Uma palavra bíblica. Bíblica. E tinha outro colégio, né? O colégio Nobre, etc. Aí eu lembro que a discussão era minha mãe falando, o pessoal aí falando que o Gênesis é uma escola assim que ensina mais o pensamento crítico. Mas eu não tô nem pra essa porcaria. Meu filho vai pra que eu decoreba. Vai aqui, vai decorar, que é assim que passa no vestibular. Vai pra esse isso aí. aqui. Aí o pai de Bruno na mesma teoria. Aí vai pra esse aqui também. E aí o tempo passou, naquela época não quer se discutir a política nem nada. E aí, por alguma coincidência de vida, tanto minha mãe quanto o Ivan, meu tio, ambos caíram aí na direita, né? Não sei por quê. Aham. Mas a questão, aí eu falei brincando, eu acho que a escola pública não devia ensinar, apesar de sermos um país majoritariamente cristão, se fosse para ensinar alguma coisa, teria que ser o cristianismo, mas eu acho que a escola pública não, mas eu acho que eu vou além. Eu sou mais a favor de terem várias escolas particulares que aceitassem voucher, aquela história do pai poder escolher. E aí sim, cada escola ter a sua. Se quiser ter a escola progressista, a escola cristã, a escola muçulmana, a escola não sei o quê, cada escola com sua olha só, denominação, tudo bem. Eu não vou aprofundar não, tá, Trelli? Eu não vou aprofundar, mas assim, só pra desmistificar algumas coisas. Não é a escola ensinar religião, mas é o seguinte, cara, pra quem é cristão, existe uma resposta objetiva para a pergunta o que é o homem. Sim. Então, quando o garoto sentar no colégio ali para Sim, ter sim. aula, aí a professora vai dizer, gente, vamos ver, o que é o homem? Aí, no estado maluco que esse pessoal criou, que é essa escola sem sentido, cara, ela não responde isso. Ela responde que você é um cidadão. Então, ela tira a tua existência e transforma a tua existência humana numa cidadania que é socialista, entendeu? Então, ela não responde o que é o homem, o que é o tempo, o mundo foi criado. O que é o mundo? O mundo sempre existiu? Pergunta se a criança faz assim, tia, se o universo é infinito ou é finito? O que acontece? O que tem depois da borda do universo quando ele acaba ou não acaba? São perguntas que têm uma cosmovisão científica, tá? Mas cristã. Eles estão destruindo isso. E pior, não é mais religião, não é nada, cara. É que o que você vê dentro das escolas públicas brasileiras, da imprensa, não é nem destruir o cristianismo, isso aí tá no preço há muito tempo. É o achincalhamento dos valores. Então, assim, é preconceito direto. Você é cristão? Então você é isso, você é aquilo, entendeu? Retrógrado, não sei. Retrógrado, já virou assim, cara, se você é cristão, então, se você é cristão, você é homem, você é machista, você é transfóbico, você é homofóbico, você é racionário, você é fascista. Então, já virou esse raciocínio evidente, sabe? E eu acho encalhamento, cara. Se você é cristão, além disso, você também enfim, é ladrão, porque você é roubo fiel, você é isso. Cara, a gente está vivendo um achincalhamento dos nossos valores. Mas aí a questão é que acho que a gente está num estado tão bagunçado das coisas que simplificar seria melhor. Aí é que tá. No mundo ideal, nós, como somos um país cristão, e os valores estão dentro, é isso que você falou, na ciência, na antropologia, e tá tudo. Não tem como você separar uma coisa da outra. Então, realmente, a cosmovisão tinha que ser cristã pro cara ensinar. Mas, assim, já que isso não vai acontecer no curto prazo, para mim o ideal agora seria assim, não, vamos para a parte o que é. E essas coisas você aprende em casa por enquanto, até a gente conseguir formar a gente. Mas eu tô que com você, tentar botar isso para as famílias decidirem. Porque não tem mais decisão. Tá insano, o cara não pode, não é essa coisa do desenho aí, da charge. É só a ponta do iceberg. O que as pessoas... Eu vi quando o meu filho estava em casa fazendo aula, coisas de
negação de que existe o belo, negação de que existe... E assim, a função da escola é ensinar o bom, o belo e o justo, o real, o verdadeiro, bom, belo e verdadeiro. É a única função da escola. Senão, eu deixo ele em casa, se não é para ensinar isso. Entendeu? Então, quando a própria escola fala não existe beleza objetiva, não existe... Acabou, né? Não, mas tá pegando o gancho aí que vocês estão falando aí, pegando essa escola, etc. Tá sério? O gancho do que o Arthur estava falando antes, questão em que envolve escola, machismo e esses ismos da vida, fóbicos também. Teve uma situação na minha escola que eu acho que se conecta aí com a última matéria, inclusive. Acho que é uma situação que talvez possa ser classificada como machismo. A gente estava vendo aula de matemática, não deveria estar aprendendo matemática. E aí o professor nos ensinou, talvez, como pedir um copo d'água. Eu lembro que passava a funcionária, a Marlene, o professor Ronald Sérvio, o melhor professor de matemática que eu já tive. Chegou, Marlene tava passando ali, botou assim a mão, ela tinha uma janelinha que quem passava lá de fora da aula via, era bem alta, tinha um palanquezinho pros professores. Aí Marlene abriu a porta, toda a educação do mundo, era uma senhora muito doce. Olá, professor, o que o senhor deseja? Aí ele era um cara assim, também extremamente educado, me traga água. Sempre, por favor, né? Aí ela, no copo, professor, ele, não, joga no chão e traga no rodo. E com essa, a gente vai para a última matéria aqui do Globo, pra gente encerrar, que é o seguinte: por que o machismo faz mal para a saúde das mulheres e dos homens? O feminismo deve fazer bem, do Ronald, né? eu não tô brincando, não. A do Ronald tem uma que se eu contar aqui, aí eu vou preso, né? Eu não vou poder contar. Que ele fez com um colega meu, que hoje, além de bullying, seria classificada como homofobia, o que o Ronald fez. Mas tá valendo. Cara, você lembra no MED, tinha aquela assim, tinha um livro que era maravilhoso, que era Respostas Idiotas para Perguntas Imbecis. É isso, cara. A gente tem que voltar a dizer que, pô, resposta idiota para pergunta imbecil é bom, né? Voltar a usar. Mas machismo no... Faz mal à saúde. Faz mal à saúde. Eu acho que é o contrário. Porque o feminismo busca o sexo livre, por exemplo. A mulher pode transar com quem ela quiser, sem compromisso e não sei o quê. Isso não faz bem à saúde. Nem mental, nem física. Doenças venéreas por aí que você vê. Ou seja, já começa por aí. Que mais? O que o machismo pode fazer que é mal à saúde? Nem cara, eu acho que isso é... Se o cara... Depende também o que ele diz que é machismo, né? Porque também as palavras são pervertidas. Se é bater na mulher, realmente faz mal à saúde. Eu não acho que machismo seja isso, mas... Não, óbvio. Mas pra eles né? Eu nem entro nessa. Isso aí pra mim é o seguinte, é um título que não tem nada a ver com nada. Porque parte do princípio que tem um trabalho que seja possível medir isso, que buscou efeitos, claro, e selecionou pessoas, o trabalho é sério. E aí entra o cientificismo, essa maluquice. Sabe o que me lembra isso aí, Kim? Eu falei outro dia num podcast, acho do ESG e o ecofascismo. Quando queriam manipular as mulheres para começar a fumar, o Edward Bernays, que era sobrinho do Freud, foi contratado pelas indústrias farmacêuticas, porque já tinha, pelas indústrias de cigarro, porque ele já tinha 50% do mercado que eram os homens. As mulheres que fumavam eram associadas à prostituição, era coisa meio de... Então não era chique. Então ele foi contratado para poder tentar mudar isso. E ele criou um evento exatamente lá num grande dia lá nos Estados Unidos, e ele botou as mulheres... pegou as mulheres de alta classe, conseguiu convencê-las, mas como? Dizendo o seguinte, olha, precisamos criar uma causa, a liberdade da mulher, a opressão masculina, a mesma história que a gente vê hoje. E aí elas toparam de, no meio do desfile, pegar o cigarro, tirar da coxa, que é uma coisa bem sexual, né? Tirar da coxa e fumar, como uma rebeldia contra isso. E aí virou esse negócio, caraca, elas estão lutando contra a opressão, lembrando, no final, cara, estão botando a mulher pra fumar, que dá câncer. Mas, pô, virou... E aí vieram trabalhos acadêmicos, inclusive, e propagandas, dizendo que o cigarro fazia bem. Então é isso aí, cara. Isso aí não tem nenhuma
cientificidade. Isso é uma manipulação para dizer o seguinte, pô, precisamos dizer que o machismo é ruim, o feminismo é bom, e agora isso faz bem à saúde. Então, as gordinhas de cabelo azul, de pelo debaixo do braço, cara, são mais saudáveis do que esse macho a mãe opressor. De família. Com a mãe de família que tá ali, com o pai, mãe, comendo carne e vivendo com filhos. É verdade. Essa loucura aí. Isso aí a questão, no caso do Globo. O mundo, essa história do positivismo, cientificismo é engraçado porque as pessoas pararam de colocar hierarquia na ciência, né? Porque tem as ciências exatas, tem a ciência que a água é H2O, não tem dúvida. Existe coisas que são indubitáveis, existe as ciências sociais, antropológicas, que são mais, né? São mais menos firmes, vamos dizer assim. Então o cara coloca tudo no mesmo patamar. Não, a ciência é desestudo, né? A gente sacaneia isso. Então o desestudo, você coloca qualquer coisa, porque é tudo, é o que você falou, como que você vai medir? É imedível, como é que eu falo isso? Imensurável. Imensurável, exatamente. Desestudo feito por socióloga da USP, formada pelo PT na época Paulo Freire, esquece, velho. Isso não vale nada. Exato. Vale zero. Ai. Enfim, chegamos aqui, acho que para um primeiro programa, né? Estamos aqui tentando o entrosamento, testando. Primeira vez, tô cansado, jet lag, Brasil. Vou ter que voltar já pra Austrália, né? Pegar o avião agora? Trabalho tudo de novo, pegar o avião agora. Você volta agora à noite direto? Né? Porque sou assim pra chegar a tempo. Volta agora à noite direto? Direto, irmão. Direto. O Tom Cruise tá me esperando. A gente voltar juntinhos aí, dando no Maverick. Você, como não é machista nem opressor, você não vai de avião, que é símbolo fálico. Você vai de balão, que é uma coisa mais inclusiva. Se bem que eu já mais andei de balão pena, uma vez. cabe índio. Bem interessante já. Mas enfim, ficamos por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Lembra de dar aquela curtida, né? Aquela compartilhada. Não se esqueça, se não curtir esse vídeo, você vai lá na rua, vai ter um prego, vai pisar, vai estar enferrujado. Não vai adiantar antitetânica, vai perder o pé, aí depois você acha ruim. Então, curte, compartilhe e volte semana que vem. E aproveite também, né? Conheça os nossos outros programas em nossa grade. Tá aqui, é só clicar abaixo e até semana que vem. Falou, galera. Abraço.